Fala, guerreiros, guerreiras, vamos lá? Quinto ano, segunda atividade avaliativa bimestral. Agora nós vamos com matemática, Mathematics, ok? Vamos lá? Olha que legal. Um dos tópicos que vai cair na tua prova são os múltiplos e divisores de um número natural. Você sabe o que é um múltiplo e divisor de um número natural? Vamos lá? Vamos trazer o Fortnite aí para ajudar vocês, tá? Então, o que é um múltiplo de um número natural? São os produtos desse número por qualquer número inteiro. Por exemplo, os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12, 16 e por aí vai. Os divisores de um número são os números que dividem esse número de forma exata, sem deixar resto. Por exemplo, os divisores de 12 são 1, 12 dividido por 1, 12. 2, 12 dividido por 2, 6. Então, nós teremos a divisão desse número sem deixar restos, tá bom? Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12, tá bom? Vamos fazer algumas questõezinhas para melhorar, ficar mais claro. Vamos ver o enunciado aí. Ó. Liste os 5 primeiros múltiplos do número 7. Os 5 primeiros múltiplos do número 7. Fortnite ajudando vocês aí, né? Vamos lá. Os 5 primeiros múltiplos de 7 são 7, 14, 21, 28 e 35, tá em vermelho. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35. Veja que os primeiros múltiplos de 7, está aí na sua telinha, como exemplo. Mas, vamos mais. Quais são todos os divisores do número 36? Quais são todos os divisores? Perceba que agora eu quero os divisores, tá bom? Vamos lá. Os divisores do número 36 são os números que podem dividir 36 sem deixar resto. Tudo bem? Então eles são 1, pois 36 dividido por 1 é 36. 2, pois 36 dividido por 2 é 18. 3, pois 36 dividido por 3 é igual a 12. 4, pois 36 dividido por 4 é igual a 9. 6, pois 36 dividido por 6 é igual a 6. 9 é um divisor de 36, pois 36 dividido por 9 é igual a 4. Percebe como não sobra resto? 12, 36 dividido por 12 é igual a 3. 18, 36 dividido por 18 é igual a 2. Não sobra resto. 36, 36 dividido por 36 é igual a 1. Então, os divisores do número 36 são os números que podem dividir 36 sem deixar resto. Tudo bem? Então, Fortnite aí, força total, ajudando vocês. Outro tópico que vai cair na prova de vocês são os critérios de divisibilidade. Por 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Outro tópico importantíssimo. Tá bom? Então vamos lá. Quando é que ele é divisível por 2? O número é divisível por 2 se o seu último dígito for par. Ou seja, 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, número 124. Regra, ele é divisível por 2 se o dígito for par. Eu pergunto, 124 é par? É, terminou em 4 aí, né? O último dígito é 4, que é par. Conclusão, 124 é divisível por 2. Tudo bem? Então, quando é que o número vai ser divisível por 2? Quando o seu último dígito for o número par. Tudo bem? Quando é que o número vai ser divisível por 3? Quando a soma dos seus dígitos for divisível por 3. Por exemplo, o número 123, tá? Vamos somar os dígitos dele aí? Quais são os dígitos? 1, 2 e 3. Então, 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. 6 não é divisível por 3? É, então, 123 é divisível por 3 também. Tudo bem? Então, tu pega esses números, soma os dígitos dele, os elementos dele, e verifica. Ou seja, você torna esse número menor e fica mais fácil você dividir por 3. Se for divisível por 3, esse número também vai ser divisível por 3.
Olha que exemplo interessante. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 se ele for formado pelos seus dois últimos dígitos, também for divisível por 4. Por exemplo, 3.128. Ele é divisível por 4, pois os últimos dígitos dele são divisíveis por 4. Quais são os últimos dígitos dele? 28. 28 não é divisível por 4? É, 28 dividido por 4 é igual a 7. Então, 3.128 é divisível por 4. Quando é que o número é divisível por 5? Ele é divisível por 5 quando o seu último dígito for 0 ou 5. Fácil esse, né? Por exemplo, o número 125. Qual é o último dígito dele? 5. Então, ele é divisível por 5. Esse foi fácil, não foi? Mas também, com Fortnite, não poderia ser difícil. Divisibilidade por 6. O número é divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3. Se ele for divisível tanto por 2 quanto por 3, acabou. Ele é divisível por 6. Por exemplo, o número 132. O número 132. Vamos fazer a verificação. 132 é divisível por 2. Por quê? Porque o último dígito é 2. É fácil, né? E a soma dos dígitos é 6. Se você pegar a soma do 132, os elementos é 1, 3 e 2. Se você somar 1, 3 e 2 é igual a 6. Percebe aí? É igual a 6. Então, conclusão, 132 é divisível por 6. Então vamos revisar? Por que o número 132 é divisível por 6? Porque ele é divisível tanto por 2 quanto por 3. Percebe que eu tenho duas regrinhas embutidas aí? 132 é divisível por 2, é ou não é? É, o último dígito é 2, é par, né? 132 também é divisível por 3, né? Par soma 1 mais 3 mais 2, que é 132, né? É igual a 6, 6 é dividido por 3. Então veja aí essas dicas, treinem essas dicas aí, aproveite aí a força do Fortnite para você ficar tão forte quanto esses guerreiros aí. Quando é que o número é divisível por 9? Divisível por 9 quando a soma de seus dígitos for também divisível por 9. Por exemplo, 729, vamos somar os dígitos? 7 mais 2 mais 9 dá quanto? Dá 18. 7 mais 2 mais 9 dá 18. 18 é ou não é divisível por 9? É sim. Então, 729 é divisível por 9. Tá fácil, não tá, gente? Mas vamos lá, por fim. Quando é que o número é divisível por 10? O número é divisível por 10 se seu último dígito for 0. Essa tá muito fácil. 140 terminou em 0, então é divisível por 10. Legal? Mas vamos lá, vamos fazer uma prova agora? Vamos fazer uma prova? Vou trazer o Midas aí, o Midas. O Midas vai ajudar vocês a fazer essa prova. Determine se o número 180 é divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e por 9, tá? Então, olha que enunciados interessante. Será que o Midas vai ajudar a gente? Claro que vai. Verdade? Então vamos lá. 180 é divisível por 2? É. O último dígito de 180 é 0. É par, portanto é divisível por 2. É divisível por 3? É. Se você somar os dígitos 1 mais 8 mais 0, dá 9. 9 é divisível por 3. Então, 180 é divisível por 3. 180 é divisível por 4? Os últimos dígitos dele é 8 e 0, não é isso? É 8 e 0, que é divisível por 4. 80 divisível por 4 é igual a 20. Portanto, 180 é divisível por 4. Percebam que as regras da divisibilidade elas são plenamente praticáveis, tá? Veja aí que o Midas está levando de boa, aí, tá? Mais uma. O número 180 é divisível por 5? Sim, o último dígito é 0, né? Portanto, 180 é divisível por 5. É divisível por 9? Sim, pois a soma dos dígitos de 180 é 9. Lembra? 1 mais 8 mais 0 é igual a 9. Então, se a soma dos dígitos, os elementos de 180, é 9, então é divisível por 9. 180 é divisível por 9. Então, a conclusão, 180 é divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e por 9. Tá bom? Um outro tópico que vai cair na tua prova são os números primos, tá? Os números primos e compostos. Nada, não é tão difícil. É administrável, tá bom? Então vamos lá. O que é um número primo? Número primo são números maiores que 1, que tem apenas dois divisores. Quem são esses divisores? O 1 e eles mesmos.
Por exemplo, 13 é primo porque só tem dois divisores, 1 e o 13. 17 é primo porque tem dois divisores, o 1 e o 17. O 23 é primo, pois é divisível somente por 1 e por 23, ou seja, ele mesmo. Fácil, né? Números primos? E o que é um número composto? São os números que têm mais de dois divisores. São os números que têm mais de dois divisores. Por exemplo, 12 é composto, porque os divisores dele é 1, é 2, é 3, é 4, é 6, é 12. O 18, por exemplo, 18 também é composto. Os divisores dele são 1, 2, 3, 6, 9, 18, ou seja, tem mais de dois divisores. O número 20 é composto. Tem como divisores o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Tá? Então nós temos aí todos os divisores. Números compostos. Decomposição de fatores primos. Gente, a decomposição de fatores primos, ela envolve dividir um número em um produto de fatores primos. Por exemplo, o 12 pode ser decomposto em 2 ao quadrado vezes 3. Percebe aí? Você divide o número em produto de fatores primos. Tudo bem? Divide o número em produto de fatores primos. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos decompor em fatores primos o número 12, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é dividir o 12 por 2, que é o menor primo possível. Ou seja, 12 dividido por 2 é igual a 6. Divida esse resultado por 2 novamente. 6 dividido por 2 é igual a 3. O resultado agora é 3, que é um número primo. Então, a decomposição completa do número 12 seria 2 ao quadrado vezes 3. Tudo bem? Fortnite aí na parada. Fortnite na parada. Vamos lá, vamos fazer a decomposição do 18? Então, você divide 18 por 2, dá 9. Divide esse resultado por 3. 9 dividido por 3, que é o próximo primo, né, gente? É o próximo primo de 9, tá? 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, o resultado 3 é o número primo. Então, a decomposição completa seria 2 vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá, vamos fazer a decomposição do número 20 agora. Você divide 20 por 2, dá 10. Você divide o resultado, que é 10, por 2, que é 5. Ou seja, 5 é o número primo. A decomposição completa, no caso, seria 2 ao quadrado vezes 5. Ok? Tudo bem? Então tá aí, gente. Essa é a primeira parte aí da sua segunda avaliação bimestral da sua escola, quinto ano, tá bom? Muito obrigado. Fica com R10 de nota 10, sua maior nota. Até a próxima.